O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Antes de iniciar a homilia, eu vou pedir ao Gabriel, que está nos estúdios, para que aumente um pouquinho o volume dos microfones do Padre. Obrigado, Gabriel. Amados irmãos e irmãs que estão aqui presentes nesta casa de clemência e bondade. Dos tempos fortes da igreja, a Quaresma ocupa um lugar primordial. A Quaresma joga na nossa cara aquilo que a gente tanto tenta esconder de nós mesmos. O quanto nós precisamos de conversão. É difícil a gente assumir para nós mesmos que somos pecadores. É difícil a gente descer um pouquinho do pedestal que construímos para nós mesmos e nos colocar na nossa justa medida. Não somos demônios, mas também não somos anjos. E ainda mais, a Quaresma nos prepara para a Páscoa. Mas não se iludam, meus irmãos. É triste a gente ver que são poucos que entendem que nós falamos que a Quaresma nos prepara para a Páscoa, mas que não é a Páscoa litúrgica que vai acontecer no dia 17 de abril, se eu não estou enganado. É a Páscoa definitiva. Esta é a grande finalidade da Quaresma. E é justamente neste itinerário que eu gostaria de propor-lhes uma breve reflexão. Porque, meus irmãos e irmãs, caminhamos. A música mais ouvida na Quaresma, mais cantada, da vovó até quem está chegando na igreja agora conhece, é aquela música assim, né? André, Mi maior, por gentileza. Para não perder o costume lá, o André já estava prestando atenção no homilia e o padre tirou ele lá do posto. O povo de Deus no deserto andava. Ai, nem precisa, todo mundo conhece. Mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. E aí a gente responde com uma certeza: também sou teu povo, Senhor. Estou nesta estrada
somente a tua graça somente a tua graça me basta e mais nada. me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Por que o padre rememorou essa música? Não é só para cantar e despertar os que estavam cochilando lá no fundo da igreja, não. Mas é para a gente entender o que a liturgia desse segundo domingo da Quaresma, que é a moldura desta segunda semana, tem a nos dizer. Nós somos um povo caminhantes, viandantes, estamos a caminho. Nós somos o povo do êxodo. O êxodo, na língua portuguesa, é a saída de uma terra rumo a outra. A nossa pátria definitiva não é aqui este mundo. Nós não fomos feitos para viver aqui eternamente. E o quanto a gente se ilude com as coisas passageiras desse mundo, querendo que elas fossem eternas. E é por isso que São Paulo já nos exorta logo de cara, no versículo 20 da segunda leitura que escutamos: nós não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos do céu. É de lá que aguardamos o dia de nosso Salvador Jesus Cristo. Vejam, nós temos uma terra, nós temos uma pátria, nós temos um lugar. Desculpe um parênteses, mas é mais uma autopercepção, o quanto que o Espírito Santo nos conduz. Porque eu tinha pensado falar em outra coisa nesta homilia, mas estamos indo para um caminho diferente. Tinha pensado em falar do contraste da luz e treva, mas o Senhor quer que nós nos falemos a partir enquanto de povo. A posse de uma terra. É porque a gente esquece muito fácil do céu. A gente não consegue lembrar que o céu existe. Não é mesmo? Quando na nossa vida a gente para e pensa assim: puxa vida, por que eu estou tão apegado à roupa que eu tenho, ao carro, à casa, ao meu emprego, se uma hora tudo isso vai passar? Por que eu estou tão mesquinho ao ponto de sequer dar o outro a oportunidade do outro fazer as suas próprias escolhas, se a minha pátria não é neste mundo, a minha pátria é o céu? Esta questão da terra e do povo já está presente na primeira leitura. E veja que interessante, se nós olharmos, se nós tentarmos costurar isso, deixa eu tentar traduzir. O padre anda um pouquinho cansado por causa de uma peleja em família, mas se nós fôssemos ler as leituras de hoje com a ótica, onde está falando de povo de Deus, nós vamos encontrar perfeitamente, primeiro em Abrão. Não o Abraão ainda, mas o Abrão, que acabara de fazer uma experiência com um Deus até então desconhecido, que lhe manifestou a sua glória, que mostrou quem ele era e fez uma promessa para este homem: eu farei de você um povo numeroso. Por que Abrão foi escolhido? Por causa disso que o livro do Gênesis nos apresenta. Abrão creu no Senhor. Ele ousou confiar. Ele ousou esperar. Ele tinha tudo, mas sabe o que é tudo? Para duvidar. Já era um senhor de idade, com quase 90 anos. Estava como que, esqueci o nome, mas é aquela nômade, era um nômade que ficava de terra em terra para buscar alimento para si e para sua família, viveu assim a vida inteira e agora na sua velhice, quase na hora de morrer, ele tem uma visão, que poderia ele ter pensado que era coisa da cabeça dele, de um Deus que ele nunca ouviu falar, que se afirma ser o único Deus e do qual não existe mais nenhum outro a não ser ele, e que promete para ele uma descendência numerosa. Ele poderia ter falado assim: nossa senhora, eu bebi demais antes de dormir essa noite, só pode, véio. Porque nessa altura do campeonato, se eu não tive filho, eu vou ter filho agora. E uma descendência tão numerosa, e olha, eu acho interessante a ousadia de nosso Deus. Ele olha para Abraão e diz assim: volta seu olhar para o céu e conta as estrelas. Você é capaz de contá-las? Tenta contar as areias da praia do mar. Assim será a sua descendência.
O que Abraão fez? Abraão simplesmente ousou confiar. Esperou. E vejam, num certo momento da espera de Abraão, Abraão duvidou da palavra que o Deus que lhe manifestara lhe tinha dito. Abraão começou a ver uma certa demora. Deus está demorando. Deus está custando a cumprir isso. Eu não consigo mais esperar. E aí, na demora da manifestação de Deus, Abraão entra num sono profundo. Vejam, há momentos na nossa vida que nós estamos meio que sonolentos na nossa fé. Nos custa esperar a ação de Deus e acabamos dormindo. Quando a gente dorme, a gente fica à mercê de qualquer coisa ao nosso redor. O sono significa um estado de distração profunda, onde nós estamos fora de nós mesmos. Ninguém sabe para onde vai onde dorme. Não é? Estou falando do ponto de vista da alma, do ponto de vista psicológico. Ninguém sabe para onde vai. Tanto é que tem sonhos esquisitíssimos e outros até engraçados, porque a gente é transportado para uma terra desconhecida. Agora, Abraão, na sonolência dele, ao despertar, viu algo. A promessa tinha sido dada e, ao mesmo tempo, tinha uma carta promissória que lhe assegurava que aquilo seria concretizado. Deixa-me explicar isto, o sacrifício que Deus pede a Abraão. O sacrifício de Deus com Abraão, ao mesmo tempo que era uma espécie de aliança, a aliança nossa é algo muito além do que o anel que a gente porta no dedo, não é? O anel é apenas um símbolo visível de uma aliança que a gente fez com alguém. Por isso que os maridos, as esposas chamam o anel do casamento de aliança. Não é que ele seja uma aliança. A aliança é o que eles fizeram um com o outro, de amar, respeitar e ser fiel por toda a vida. Esta é a aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, de dar a ele uma descendência tão numerosa e uma terra. Gravem bem isso. Um povo, uma terra. Mas agora precisava de uma garantia. E a garantia era o sacrifício. Porque na mentalidade pagã da qual Abraão provinha, quando dois homens de muita importância davam a sua palavra, você vê que já tinha crise da palavra desde aquela época, né? Porque a mentira perpassa a humanidade. Precisava de uma garantia que eles cumpririam a palavra. Então, se tomava um animal, se sacrificava o animal. Isto é, e Deus pediu muito animal para mostrar que a coisa era realmente importante. Partia-se o animal no meio, abria, imagina, um cordeiro no meio, punha um pedaço de um lado, outro pedaço do outro. Os dois passavam por entre as partes dos animais, como que dizendo assim: se um de nós quebrar a parte da nossa aliança, pode fazer comigo o que foi feito com esse animal. Ou seja, destroçar, acabar. Não precisa de ter outro problema. Comigo, com a minha descendência, com a minha família. Veja, Deus pede isso para Abraão e Abraão prepara tudo. E Abraão começa uma guerra, porque é um cenário não muito bonito. Imagina aquele monte de animal que Deus pediu: 3 ovelhas, 3 cabras, 3 carneiros, uma rola, uma pombinha. Tudo ali ensanguentado e começa a vir abutres, né? O urubu começa a querer comer aquilo tudo ali. E Abraão precisa lutar até que Deus passe. Que hora que Deus passa? Na hora que Abraão dorme. Mas há um sinal de que Deus passou. A luz, o fulgor da chama que consumiu o sacrifício. Abraão percebeu: eu não fui capaz de cumprir minha palavra, mas ele cumpriu o que ele disse. Eu estava adormecido, mas enquanto eu dormia, ele veio em meu socorro e cumpriu a sua palavra. Então o que ele diz merece crédito. Vejam, mais ou menos a mesma coisa acontece agora cá no Evangelho. A coisa se repete, quase depois de 2000 anos, de Abraão até Jesus. Por quê? Não sei se vocês prestaram atenção num detalhe, que é necessário
começar aqui de trás para frente. Deus, o Pai, dá uma ordem aos discípulos que estavam no Tabor: escutai o que ele diz. Se Deus pede para que Pedro, Tiago e João escute o que Jesus diz, é sinal de quê, hein? Que Pedro, Tiago e João, representando ali todos os outros discípulos, não estavam dando crédito para aquilo que Jesus tinha dito. Tudo aquilo que Jesus falou estava sendo posto em xeque no coração dos três. E o que é que Jesus tinha dito? Ora, não está escrito no Evangelho, porque senão ia ficar muito longo o Evangelho de hoje. Mas pode ler como para casa o capítulo 9, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Jesus chama os discípulos e diz que ele está a caminho de Jerusalém e que, chegando em Jerusalém, ele deve ser perseguido, sofrer muito, entregue na mão dos sumos sacerdotes e morrer. Tanto é que os discípulos não escutaram, que Pedro vira para Jesus e diz assim: que isso nunca te aconteça, Senhor. Como que Pedro estivesse falando assim: mas que bobagem é essa? Olha o tanto de coisa que o Senhor fez aqui, já fez até defunto ressuscitar, agora só fala uma asneira desse tamanho? Não, que isso nunca te aconteça. A cruz continua nos escandalizando. A gente continua sendo esse povo seletivo na escuta. Escuta só o que agrada, escuta só o que convém. E quando Deus fala de algo que é necessário, porque se o filho não fosse sacrificado, nós não teríamos sido salvos. Vejam, aqui eu preciso também alinhavar o que eu acabei de dizer. O que Deus prometeu era o seguinte: se alguém quebrar o pacto, pode ser estraçalhado, não é? Quem quebrou o pacto com Deus? Foi Deus que quebrou o pacto com Abraão ou a descendência de Abraão que quebrou o pacto com Deus? Seria a descendência de Abraão que precisava ser estraçalhada, mas quem assumiu o lugar? Quem passou por entre as chamas? Foi o Senhor. Quem assumiu o lugar da vítima foi o próprio Deus. Por isso que São João diz na sua primeira carta: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ele assumiu a dívida que era minha, sua, como dele. Mas a cruz escandaliza. É por isso que nós, meus irmãos e irmãs, precisamos subir ao Tabor. Porque se nos for apresentado os sofrimentos da nossa vida, as dificuldades que passamos, a gente começa a duvidar que tem um lugar maior do que isso. A gente se acomoda muito fácil com as tribulações, com as dificuldades, com os problemas, com as perseguições e mais. Isso faz com que nós entremos num sono profundo e numa crise profunda de fé. Tal como Abraão, que cochilou, o Evangelho também fala isso. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Quanto nós temos sonos dentro de nós, meus irmãos, de querer fugir desta realidade dura do tempo presente. É guerra, é pandemia, é problema financeiro, é crise econômica, é problema na nossa casa, é problema no nosso trabalho. Na hora que a gente quer descansar, a gente não pode. Parece que tudo vai nos pressionando. Só tem uma certeza: a certeza que nós teremos não está concretizada em algo palpável que nós vamos tocar, mas está marcada no profundo de nossas almas pela palavra que nós escutamos. É ouvir a voz do Filho amado. O nosso caminho, meus irmãos, é um caminho de êxodo. Iria sofrer em Jerusalém. Em grego, está mais ou menos assim: e conversavam sobre o êxodo que Jesus deveria... E conversavam sobre a passagem que Jesus, em seu êxodo, estava a caminho de Jerusalém. É mais ou menos isso. Veja, a morte de Jesus é a sua passagem, a sua Páscoa. E o caminho de Jesus a Jerusalém é o seu êxodo. Vejam, nós temos uma Páscoa, nós temos um céu,
Nós temos uma vida eterna, que a Quaresma nos prepara, que foi assim que eu comecei dizendo a vocês. Nós somos orientados por Moisés e por Elias. Moisés, símbolo da lei. Elias, símbolos dos profetas, o maior de todos os profetas. Moisés e Elias significa a lei e os profetas. Em síntese, a lei e os profetas eram para os judeus da época de Jesus o que nós entendemos de Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura se resumia na lei e nos profetas. A lei e os profetas conversam com Jesus sobre a sua Páscoa. Conversam sobre Jesus, sobre a sua morte. Conversam com Jesus sobre a salvação. Para dizer para mim e para você, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo converge para Ele. Tudo é dele, por Ele e nele. Mas mais do que isso, nós somos chamados também a assumir a nossa Páscoa como meta da nossa vida. E a gente só não perde a esperança se a gente tiver os olhos fixos em Jesus. Quando os discípulos começaram a entrar em crise por causa do anúncio da cruz, pedagogicamente Jesus o leva para o alto do monte e mostra algo, mostra o céu. A transfiguração é antecipação da glória da ressurreição. A transfiguração de Jesus é o céu aberto. O André está cansado de cantar isso aqui na quinta-feira, quando a gente reza o mistério luminoso. O Tabor é céu aberto que antecipa a salvação. Porque lá no Tabor, Pedro, Tiago e João viram aquilo que os olhos humanos não são capazes de ver. Aquilo que todo dia eles viam, Jesus na sua humanidade, mas que a sua fé não era capaz de enxergar, a sua divindade agora se tornou para ele mais clara do que o sol. Olhando para Jesus, a visão deles se abriram. O céu se abriu e eles entenderam quem era Jesus e o que era a morte diante daquele que é o próprio Deus. Tem muitos detalhes, daria para fazer um retiro só com este evangelho. A Trindade se manifesta no Tabor. Jesus, fulgor da glória do Pai, a luz que ilumina o Tabor é o próprio Cristo. Tão brancas, ou seja, a candura, a pureza de Jesus, e tão luminosa a sua face, que eles não conseguiam nem ver o rosto de Jesus. Como eu disse na missa das 11, é como tentar olhar para o sol. A gente sabe onde está, mas a gente não consegue ver a bolinha lá, porque é muita luz. Transfigurado, não é desfigurado, está lá, mas é muito grandioso para a nossa vista. O Pai se manifesta, eis o Filho muito amado, escutai o que ele diz. E o Espírito Santo também se manifesta, porque Lucas apresenta o Espírito Santo no seu Evangelho como nuvem, como sombra. Lá no capítulo 1, quando ele vai falar que Maria vai ser grávida pelo Espírito Santo, como ele diz, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E agora no Evangelho ele diz, uma nuvem os cobriu com sua sombra. É o Espírito que está ali guiando, encobrindo os apóstolos. E é interessantíssimo a gente perceber o que está nas entrelinhas. A gente só consegue ver Jesus se nos deixarmos ser cobertos pelo Espírito Santo. A gente só consegue ouvir a voz do Pai se a gente deixar entrar dentro desta nuvem que é o Espírito Santo. Caso contrário, Jesus vai continuar sendo um carinha qualquer e o Pai nunca vai falar conosco. Por isso, meus irmãos e irmãs, a nossa caminhada rumo à Páscoa nos faz perceber que nós não somos quaisquer, nós somos um povo amado ao extremo. E que a garantia é Ele, Cordeiro imolado e ressuscitado. Mas a gente só vai conseguir ouvir o que Ele tem para dizer, aceitar esta palavra que é doce ao paladar, mas amarga no estômago, ou seja, é doce no coração, mas dura de ser vivida na prática, se a gente tiver a coragem, meus irmãos e irmãs, de cultivar uma vida de oração. Eis o desafio que a Quaresma nos propõe, e que não é somente para a Páscoa do dia 17, mas é para toda a vida até chegarmos no céu. Porque se a gente não reza, se a gente não tem a oportunidade de subir a montanha do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa prepotência, para estar a sós com Jesus,
nós não contemplaremos a glória que nos espera. E se nós não olhamos para a glória, a gente desanima muito fácil. Os abutres comem aquilo que está dentro de nós. E a gente começa a viver um sono profundo, o sono da morte. Que esta quaresma nos ajude a nos recordar: somos o seu povo. Estamos nesta estrada, caminhando. Qual que é esta estrada? Vou dizer mais claro, é a vida, meu filho. Enquanto você pode respirar aí, ó, e tenta ar no seu pulmão, você está caminhando. E o que nos basta é somente a graça de Deus. Esta graça a gente recebe quando nós aceitamos o convite. Termino dizendo: Jesus levou consigo, ou para fazer um link com a primeira leitura, o Senhor conduziu Abrão. O Espírito quer conduzir você, eu. Para onde? Para um lugar onde a gente possa estar a sós com Jesus e lá a gente possa ver que Ele não é um sociólogo, não é um político, não é um filósofo, não é um psicólogo, não é um curandeiro, não é um revolucionário social, porque tudo isso hoje é dito de Jesus. Direta ou indiretamente, Jesus é Deus. E porque Ele é Deus, por mais dura que seja a sua palavra, ela é a garantia de que a nossa Páscoa deve ser esperada, amada e desejada ardentemente, porque nós não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos do céu. E que hoje, meus irmãos e irmãs, nós possamos descobrir dentro da nossa vida espaços que são verdadeiros Tabor, onde lá nós contemplamos a glória de Deus. O mesmo Deus que nós contemplamos agora neste altar quer fazer com que você descubra, agora na quaresma, mas para um exercício por toda a vida, um espaço fecundo onde Ele possa mostrar quem Ele é, para alimentar a sua vida e para ser este combustível, para fazer você voltar para as suas atividades com uma certeza: a promessa dEle é viva e eficaz. Este céu existe. Ele é a minha meta, desde que eu consiga agora olhar e ver a profundidade do seu amor. Deixar que o Senhor, que é luz e salvação, tire todo o temor do meu coração. Deixar que a sua graça nos conduza nesta estrada que nos leva para Ele, que é o céu, que é tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Porque cremos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao Senhor que manifesta a sua glória neste monte,